Abra comigo em Êxodo, vamos ficar de pé. Êxodo 3, de 1 a 14. O tema da mensagem é o encontro que transforma. Êxodo 3, de 1 a 14, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão porque os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e ele te será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? E lhes direi: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, até o versículo 15. Senhor, muito obrigado, Deus. Fala conosco agora pela tua palavra. É viva, é eficaz, é poderosa. Que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, conforme a necessidade que cada coração tem. Que o Senhor possa, ó Deus amado, dar a aplicação necessária na vida de cada um de nós. Nos colocamos debaixo do poder da tua palavra e profetizamos que seremos transformados, tocados pela tua palavra nessa noite. Me coloco em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Faz a tua obra, faz o teu querer. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode sentar-se? Esse encontro de Moisés com Deus é muito conhecido até através de hinos, né? E nós vemos aqui que o Senhor aparece para Moisés, se revela para Moisés, melhor dizendo, de uma forma tremenda.
E no versículo 1 diz: olha, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. A impressão que nós temos, não sei se você tem, é que Moisés de alguma forma fez uma rota diferente nesse dia. Ele apacentava há 40 anos, ou quase 40 anos, o rebanho do seu sogro, mas diz a palavra que nesse momento, ele leva aquele rebanho para o lado ocidental do deserto. Ele chega até o monte de Deus, o monte Horebe. Irmãos, nós começamos a entender que para ter grandes encontros com Deus, nós precisamos às vezes fazer algo novo, algo diferente. Talvez você passe o ano todo, a vida toda, só levando o rebanho para um lado. Você passa a vida inteira louvando a Deus com meia boca. Você passa a vida inteira sem orar, sem jejuar, então. Só os remanescentes se jejuam. Como eu vi numa mensagem, olha, jejua para você ficar bem bonita. Jejuar não é para beleza, jejuar é para ser conhecido e conhecer a Deus. Primeiro ponto, talvez você precise levar o rebanho para outro lugar. O que você faz, você precisa fazer mais ou diferente. Se uma estratégia não está dando certo, muda de estratégia. O que a palavra nos fala é que de repente ele leva o rebanho do seu sogro para o lado ocidental. Então quer dizer que nem sempre é um lado só. Algo novo para se encontrar com Deus. Você está disposto para isso? Ou você vai acabar o ano de 2025 da mesma forma que começou? Olha aí! Quantos votos você fez e não cumpriu? Isso é todo ano. Irmão, nós às vezes temos que parar para pensar. O que você está disposto a fazer a mais para o Senhor? Então ele vai para aquele lugar sem pretensão nenhuma. Moisés não subiu para orar, para jejuar, ele foi para levar um rebanho. Sua atividade que ele fazia para o seu sogro. E no versículo 2 e versículo 3 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, ele pensa: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Porque a sarça queimar no deserto pelo calor é normal. Agora a sarça não se consumir, não ser destruída, é sobrenatural. Então aprendemos o segundo princípio. Aonde a presença de Deus está, coisas naturais se transformam em sobrenaturais. Aprende a ver a Deus na sua vida em coisas naturais. Não existem coincidências, não existem acasos, não existem fases na vida do crente. Existe um Deus que se move de forma sobrenatural, transformando o que é natural no teu dia a dia em sobrenatural. Amanhã você pode viver um dia natural ou um dia sobrenatural, depende da tua escolha. Depende do teu posicionamento em ver Deus em todas as coisas. Mas às vezes nós estamos longe desse ambiente. Sarça queimar é natural, não se consumir é sobrenatural. Talvez aconteça coisas na tua, por exemplo, você trabalha, final do mês, digamos que você já CLT, assalariado, você trabalha o mês todo, aí no final do mês você recebe lá na sua conta o seu contra-cheque, o pagamento.
Você pode pensar, isso é uma coisa natural. Eu trabalhei o mês todo, 30 dias, mas se você pensar no Deus que te sustentou, no Deus que te deu saúde, no Deus que te deu força, esse momento vai ser sobrenatural. Está entendendo? Diga amém. Deus te chama para viver o sobrenatural, para você ver sarça queimando e não se consumir. Aonde Deus está é sobrenatural. Quer ver uma outra situação? Alguns pensam que a casa de Deus é um local natural. É um espaço que a gente se reúne terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, talvez sábado. Mas quando você tem entendimento sobre o princípio de congregação, de corpo de Cristo, passa a ser um local sobrenatural. Por quê? Porque Deus promete, Deus garante estar no nosso meio. Então aprenda a ver coisas sobrenaturais. E Deus vai se agradar disso. E no versículo 4 diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, o próprio Deus, o anjo do Senhor é Jesus, agora o próprio Deus, Deus Pai, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Para que você não tenha dúvida, Deus te chama 2 vezes. O que Deus te falar, Deus vai te confirmar. Deus é um Deus que fala, é um Deus que confirma. Deus não deu de talvez, de possibilidades. O que Deus quer para a tua vida, Ele quer falar e confirmar. Ele não quer você confundido com nada. Ele não quer você pensando, será que foi Deus? Moisés pensou, será? Quando eles disseram, Moisés! Quando eu ouço alguém me chamando lá em casa uma vez só, Elias, sai em nome de Jesus. Porque Deus não fala uma vez só, é princípio. Você entende isso? Deus tem que falar 2 vezes o nome. Moisés, Moisés! E você só precisa ter ouvidos para ouvir, porque Ele está te chamando em alguma área 2 vezes. E você precisa responder o que Moisés respondeu. Qual foi a resposta? Eis-me aqui! Irmãos, quando ouvimos a voz do Senhor, não é para dar nenhuma outra resposta, não é para perguntar nada inicialmente, é para dizer, eis-me aqui. Foi assim com os homens de Deus, foi assim com Maria. Mas hoje nós vivemos um tempo quando Deus nos fala coisas claramente. Nós queremos colocar outras perguntas antes. Quais as garantias? Como é que o pastor vai me garantir que Deus vai fazer? Como é que a palavra me garante que Deus vai fazer? Não. Ele te chama 2 vezes. E a pergunta que precisa ser sempre dada é: eis-me aqui. No versículo 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não é de qualquer maneira, Moisés. Vamos pensar dessa forma hoje. Você tem que tirar a sandália dos pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mas, irmãos, o monte não era santo. O que fazia aquele lugar santo era a presença de Deus. Aonde você está se torna lugar santo, porque você carrega a glória de Deus.
Pode ser em que ambiente for, mas pastor, trabalha num ambiente terrível. Eu também já trabalhei. Aonde você está é santo, porque você carrega a presença de Deus. Não era sobre o monte, era sobre a presença. Não era uma convocação para Moisés, dizendo: Moisés, esse lugar aqui é santo, todos que pisarem aqui, todos que subirem para cá, vão sentir minha presença. Não é isso. O lugar é santo quando nós preservamos e levamos a presença de Deus. Faça da sua casa um lugar santo. Faça do seu lar, da sua casa, um lugar onde Deus tenha liberdade. Onde o Evangelho entre, onde o Evangelho encha. Moisés, tira a sandália dos pés. Então não é de qualquer maneira. Você precisa se desfazer de alguma coisa. E a informação é porque o lugar era santo. E no versículo 6, parte A, continua. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Presta atenção agora. Você conhece Abraão da Bíblia? Sim. Você conhece Isaque? Sim. Você conhece Jacó? Sim. Você conhece o pai de Moisés? Mas a primeira citação de Deus foi: eu sou o Deus de teu pai. Não de heróis da fé. E o pai de Moisés era Anão, ou Anão, que quer dizer amigo do Altíssimo, da tribo de Levi. Então Moisés carregava, e nós nunca às vezes pensamos nisso, uma bênção geracional. Eu sou o Deus de Anão, o teu pai. Precisamos, como homens e mulheres de Deus, estabelecer gerações abençoadas na terra. Você vai morrer, mas a tua oração, a bênção, o legado que você deixar vai ficar. Moisés, eu sou Deus de Anão. Não adianta você conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Você precisa conhecer o Deus do teu pai, que sou eu. Como é importante. Nós às vezes não atentamos. Não, ele estabeleceu na vida de Moisés a possibilidade dele ser o libertador de Israel. Moisés era um abençoado no contexto de família, você conhece? Arão, o amigo do Altíssimo, o nome determinava o caráter. Arão, da tribo de Levi, da tribo que seria de trabalho. E filho de Joquebede, a mulher que não entregou ele ao Egito e confiou a vida dele na mão de Deus. Moisés, eu sou o Deus de Arão. Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos e crianças que nós temos cuidado delas? Que seja o legado que o Senhor possa dizer: eu sou Deus do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó. E por aí vai, igreja. Antes do Senhor se revelar e falar de heróis da fé, os patriarcas de Israel, Deus falou de um pai. Estabeleça isso na tua vida. Estabeleça você gerar em oração, em clamor, em vida com Deus, uma geração abençoada. No versículo 6, parte B, diz: Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Por que Moisés se escondeu? Porque temeu, porque não conhecia. Sabe por que muitas das vezes você se esconde de Deus?
é porque você ainda não conhece a Deus. Sabe por que muitas das vezes muitos fogem de compromisso com Deus? É porque não conhecem a Deus. Moisés, mais à frente, depois de conhecer ao Senhor, o que ele pede ao Senhor? Deus, eu quero ver tua face. Você lembra? E Deus diz, olha, não vai ver minha face, eu vou passar por trás das pedras. Se você realmente conhecer a Deus, você vai pedir, eu quero te ver. Eu quero ver a tua face na tua palavra. Eu quero ver a tua face nas mensagens que eu ouço. Eu quero ver nos louvores. Eu quero ver a tua face. Eu não vou me esconder. Moisés daqui não conhecia. E quem você não conhece, você não confia. Deus aqui ainda estava estabelecendo uma comunhão com Moisés. Lá no futuro, ele pede para ver ao Senhor. E talvez Moisés pode ter pensado, a palavra não diz, aquele dia que o Senhor se apresentou na sarça, eu poderia ter visto, e eu deixei passar a oportunidade. E agora ele pediu, e não foi mais atendido. Versículo 7 ao versículo 9. Disse ainda o Senhor, certamente vem a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos executores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Deus diz, eu desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios. Não é você, Moisés. Talvez você tenha orado pela salvação de alguém, pela libertação de alguém. Não é você, é Deus. Talvez você ora, você clama e continue fazendo isso pela mudança de alguém. Mas não é você, é Deus. Nós só podemos e é muito confiar, orar. O clamor chegou até mim, por isso eu vim para fazer. Então qual é a nossa parte? Clamar. Mas eu entendo que aqui Moisés não estava entendendo nada. Deus se apresenta no meio de uma sarça ardente que não se consumia. E agora Deus fala, olha, lá no Egito, Israel está clamando, estão sofrendo muito. Eu vou tirar eles daquela terra, vou levar para uma terra que emana leite e mel. Eu vou fazer isso com o meu povo. E você deve ter ficado pensando, mas o que Deus está querendo me falar? E no versículo 10, o Senhor continua. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, vai ser eu, mas vai ser através de você. Tem coisas que Deus quer fazer na tua vida, no teu trabalho, na tua família, é através de você. Se posiciona, ocupa um lugar vazio. Irmãos, principalmente em família, nós precisamos nos posicionar. Em libertação de pessoas, em salvação de pessoas, nós precisamos nos posicionar. Deus quer, mas é através de nós. É joelho dobrado. Às vezes é com lágrima, é com clamor. Moisés, eu vou livrar, mas eu vou usar você. Tem obras que Deus quer fazer, que Ele está te dizendo nessa noite. É você que eu vou usar. Aleluia. Moisés não disse, eis-me aqui? E agora, Moisés vai continuar dizendo aqui? Nós não podemos, irmãos, fugir do nosso
propósito que Deus tem para nós. Nós não podemos de nenhuma forma nos ocultar, sermos crentes ou cristãos desconhecidos, invisíveis, como Pedro quis ser. Perseguir Jesus de longe, e no frio da noite de Israel, de Jerusalém, lá vai Pedro, se assenta à beira de uma fogueira, para não ser conhecido. Mas diz a palavra que a própria forma de falar de Pedro o denunciava. Não adianta você se esconder, pessoas vão ver que você é crente. Pessoas contam com você. Então aqui Moisés, Deus coloca Moisés num propósito, numa missão. Eu te enviarei para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O povo nunca foi de Moisés, sempre foi de Deus. A igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Deus. Mas eu vou fazer essa obra de libertação, de escravidão, Moisés, através de você. Você já orou para descobrir como Deus quer te usar? Em que área? Lembra que eu falei de tornar tudo que é natural sobrenatural? Todo momento normal você transformar em algo sobrenatural faz parte da missão que Deus tem para a sua vida. O que nós entendemos é que também que Deus não vai te dar uma missão sem antes te dar o propósito e o que Ele deseja de você. Deus te envia e diz, é para isso. E no versículo 11 diz assim: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmão, sabia que Deus se agrada disso? Os que dizem, deixa comigo que eu consigo. Os que imaginam que tem uma força que não tem. Os que imaginam que são fortes demais, que estão firmes na fé. Esses caem. Mas os que são como aquela igreja, olha, tu tens pouca força, porém não nega o meu nome. Mas aqui eu entendo que ele estava agradando ao Senhor. Quem sou eu? Deus tem missões para entregar para você, não é pela sua capacitação, é pelo poder do Espírito Santo. Deus quer te usar em oração, em jejum, em clamor, não é pela tua força, é pelo Espírito Santo. Quem sou eu? E às vezes nós achamos que Deus não aceita isso. Irmão, na verdade é melhor do que o orgulho. Como está difícil hoje pessoas dizerem, eu não sei. Todo mundo sabe tudo. Vivemos na geração do conhecimento. Vivemos na geração que todo mundo sabe tudo. Não sabemos aonde aprendeu, mas já sabe. E Moisés diz aqui, olha, eu fui criado 40 anos na cultura do Egito. Dentro do palácio de um rei, com a melhor educação, com a melhor formação possível, criado como neto de Faraó. Então Moisés sabia muito. Aí eu vim para cá, passei 40 anos agora aprendendo com as ovelhas. E mesmo assim ele diz, quem sou eu? Não se ache capaz para nada. Dependa do Senhor. Faça das suas atividades momentos sobrenaturais. Faça de tudo que você fizer na sua vida momentos sobrenaturais. Quem sou eu? E às vezes não nos esquecemos disso. O Senhor transforma toda incapacidade
e Ele usa quem Ele quer. Versículo 12, parte A diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: isso basta. É como Deus te pede algo, ou Deus te dá alguma ordem, você diz: como vai ser? Eu serei contigo. Vai, porque eu serei contigo. Toma posse das promessas, porque eu serei contigo. Faz a minha obra, faz o meu querer, porque eu serei contigo. Moisés, isso basta. Nós às vezes pensamos hoje como igreja que precisamos de algo mais. Precisamos de algum recurso maior. Não, o que eu e você precisamos é do Senhor. Eu serei contigo. Isso deve te animar de um jeito, te alegrar o teu coração de um jeito. Eu serei contigo, Moisés. Isso basta. Deus, o Espírito Santo não precisa de mais ninguém. O Espírito Santo não precisa nem de mim, de você. Ele conta conosco. Mas quando Deus diz aqui: Moisés, como será? Eu serei contigo. Você se sente satisfeito com essa afirmação? Às vezes pessoas chegam para nós com problemas terríveis, grandes. E o que nós podemos fazer e falar? Vamos orar. É só orar. A oração move a mão de Deus, irmãos. Eu serei contigo. E na parte B, o que Deus faz? E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Deus vai te dar sinais na sua caminhada com Ele. Deus vai te fazer milagres para provar que Ele é contigo. Esses sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Então quem crê tem sinais para ver, sim. Mas quantos sinais Deus já te deu e você não percebeu? Faça de momentos naturais sobrenaturais. Se coloca nesse ambiente. Eu vou te dar sinais que eu estou contigo. Você está aqui nessa noite, já é um sinal que Deus tem te sustentado, que Deus tem te guardado, que Deus tem te dado livramentos. Moisés, eu serei contigo e eu farei sinais, mas seja apercebido a sinais. Não espere que uma mula fale contigo, como Balaão precisou. Eu não posso me vestir de mula. Os pregadores aqui que pregam não precisam se vestir de mula. Deus hoje usa profetas, homens e mulheres, pela palavra. Mas creia, veja os sinais que Ele é contigo. Só de você acordar já é uma prova que Deus é contigo. Você acordou? Primeira coisa que você se lembra: a misericórdia de Deus se renovou. Porque a Bíblia diz: se a misericórdia não se renovar naquela manhã, nós seríamos consumidos. Então, se você abriu os olhos, saiu da cama, já glorifica: Senhor, a misericórdia foi renovada, eu tenho mais um dia de oportunidade, mais um dia de sinal, para transformar tudo que é natural em sobrenatural. E no versículo 13 diz, estamos terminando: disse Moisés a Deus:
Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Nome do Deus. Que lhes direi? Mas ele está dizendo: Senhor, eles conhecem tanto o nome de Deus. Mas se nós formos pensar lá fora, no mundo conhece tanto o nome de deuses, entre aspas. Cada entidade, cada ídolo, cada santo é um Deus. E Moisés diz: qual nome? Porque Israel se baseava em nomes, lembra? O nome do pai de Moisés. Eles conhecem o nome de tantos deuses, qual o seu nome? No versículo 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Entende que primeiro o Senhor se revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Moisés, eu sou o que sou. E depois ele diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, para você levar o nome do Senhor, você precisa ter o nome do Senhor revelado a você. Você precisa conhecer. Deus quer que você leve o nome dele, mas primeiro conhecendo a ele. Não conhecendo de forma teórica, conhecimento apenas humano, mas de forma espiritual, de forma do seu interior. Moisés, eu sou o que sou. Foi a forma que Deus se revela para Moisés. Mas diz para os filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Entende que a forma que Deus se apresenta para Moisés é mais forte do que para os filhos de Israel. Deus primeiro te enche de possibilidades, de revelação. Depois você é enviado. Então nós precisamos, irmãos, fazer algo novo. Talvez levar o rebanho que nós cuidamos, entendam de forma espirituais, ao outro lado do Oriente, para o monte de Deus. Precisamos deixar de viver de forma tão natural, de achar que tudo é coincidência, é mérito, é possibilidade, é alguém que ajudou. Irmãos, para com isso. Para com isso. Deus te chama e te confirma. E a nossa resposta precisa ser: eis-me aqui. Entenda que aonde você está se torna santo. Tenha Deus como seu Deus, não Deus de terceiros. Deixe um legado. Deixe uma bênção para as tuas gerações. Deixe um exemplo. As tuas orações, elas não terminam contigo. As tuas orações estão escritas no céu. Tem coisas que com certeza talvez nós não vejamos, mas Deus vai fazer. Oração não morre. Que morre somos nós. Se você conhece a Deus, não se esconda de Deus. Aproveite as oportunidades que Ele vai estar se revelando a você. Busque o chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque antes de levar, você precisa saber e conhecer. Amém? Deus não vai colocar uma obra na tua mão, em qualquer área que nós estamos falando. Ele vai te jogar de qualquer... Não, Deus vai determinar. Faz assim, vai ser assim, vai acontecer assim, eu vou te dar sinais, e Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei qual parte da palavra você foi impactado. Porque eu tenho certeza que Deus falou contigo.
como comigo também. Às vezes estamos numa vida espiritual tão cadenciada, tão igual. O culto é uma repetição. Quando Deus é vivo, quando o nosso Deus se move, quando Deus tem sempre algo novo para nos mostrar. Aleluia. Deus quer se revelar para nós. Deus quer colocar propósito em nossos corações. Levantar uma igreja com propósitos. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos a Tua palavra. Nós somos responsabilizados, ó Deus, sobre heranças geracionais. Fomos responsabilizados, ó Deus, e entender que é o Senhor que faz, mas o Senhor conta conosco em oração, em clamor, em busca, em jejum, em caminhar para a igreja. Levanta aqui homens e mulheres, ó Deus, que cumpram propósitos. Que cada um de nós sejamos usados com autoridade na família, no trabalho, Senhor, na vizinhança, Senhor. Meu Deus, nos faz viver de forma sobrenatural, ó Deus. Que possamos ver o sobrenatural em tudo, Deus, porque nós vivemos de forma espiritual. O carnal não vê o que é espiritual, ó Deus, mas o espiritual vê. O espiritual consegue te agradecer os livramentos que não viu, as bênçãos, Senhor amado. Quando que vive de forma sobrenatural, as conquistas não são nossas, são tuas. Moisés, você vai até Faraó, mas sou eu que vou livrar. E eu serei contigo. Eu te darei sinais que eu serei contigo. E o Senhor deu, nós conhecemos a história. Dá sinais ao meu irmão e à minha irmã esta semana. Da tua presença, da manifestação do teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, dá sinais, ó Deus. Talvez o meu irmão e a minha irmã esteja te pedindo, Senhor, só um sinal. Que esse sinal aconteça, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos cumprir cada propósito, cada chamado, cada vontade do Senhor para cada um de nós. Continua falando, Deus, o que não foi falado. Continua, Senhor, esclarecendo tudo que foi dito, para que não haja, Senhor, dúvidas, porque a tua palavra é genuína, é transparente, é poderosa. É o que nós oramos, em nome de Jesus.